Olá, amigos. Novo vídeo de hoje, muito importante sobre esse momento atual. Vai ficando conosco até o final, já vai deixando o seu like aí, né? Deixa um comentário também, é muito bom você estar com a gente, né? Nossa vinheta chegando. Gente, vamos lá então, preço da GERRA, né? Esse vídeo a gente está comentando um pouco sobre os atuais acontecimentos que tiveram aqui no Caribe, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos direto aqui às nossas notícias de hoje. A gente está vendo que a chegada do porta-aviões Gerald Ford, que de fato mexeu com a situação aqui, né, do conflito da VZ com os Estados Unidos. Então aqui está o nosso cartaz, o preço de uma GERRA, né? A gente tem que cuidar com as palavras que o YouTube não permite que se fale, né? Para não desmonetizar. Então aqui muitos navios chegando. Então, como a gente vê aqui, a Venezuela, tem o Brasil, tem a Colômbia, todos esses países estão entrelaçados aqui. E começou-se esse conflito ali, é como se fosse um jogo de marionetes em que ele está, essa pessoa da VZ, o MAD, ele é apenas um fantoche, né? É um boneco comandado pelo DS, os grupos do mal, ou sabe lá quem, né? Ele é um fantoche, é um boneco, né? Então, mas o verdadeiro alvo, o cérebro de tudo que está acontecendo por trás disso é a manutenção do narcopó, desses países que trabalham com o pó. Então, o verdadeiro cabeça de tudo isso não é nem o MAD, nem nada, é apenas esse narcopoc, que são as gangues que ali trabalham e que conseguem ali financiar os governos da canhota na América Latina, né? Então a gente vê aqui que tem essa manobra incrível dos navios, que ali também é um grande centro de petróleo, um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela foi um dos países, foi o quinto país mais rico do mundo alguns anos atrás e agora é um dos mais pobres do mundo, justamente por causa disso, né? Por causa dessa a situação do comuna entrar nesse país. Então a gente vê que os Estados Unidos está chegando perto cada vez mais. Vemos aqui os caças F-35 do Corpo de Fuzileiros Navais americanos fazendo voos ali por perto. Vemos também uma demonstração de força, 2 bombardeiros B-52 voaram ao longo da costa da VZ e sobre o Mar do Caribe, fazendo que, tipo, assustando e reconhecendo o local, né? Um bombardeiro assim de grande potência. Aqui a gente vê esse bombardeiro B-52 chamado de Fortaleza Voadora, que tem 8 motores. Ele tá em operação desde 1955, é um avião bem antigo, mas ele tem uma potência gigante, né? Ele tem uma capacidade enorme de carregar artefatos, inclusive até abastecimento. Ele pode transportar até 32 toneladas de armamentos, inclusive BOMBA, núcleos e mísseis de cruzeiro. Então, né, é uma coisa assim grande. E aqui o Gerald Ford, vemos esse porta-aviões que é o maior do mundo, que ele está na Marinha desde 2017, que ele tem 76 metros de pista de decolagem, que é bastante coisa. Ele viaja a 55 km por hora, o que já é muito para um navio desse tamanho. Tem 5.000 tripulantes, tem propulsão nuclear, tá? Ele tem uma capacidade de até 90 aeronaves, jatos e helicópteros. Ele tem lançadores e artefatos bélicos do mais alto poderio, né? E ele tem também catapultas magnéticas. Então é um navio assim muito competente, muito assim assustador, digamos assim, para os inimigos ali. Então os navios de GERRA dos Estados Unidos deixam a Europa e seguem em direção ao Mar do Caribe. Toda a frota ali que estava junto do porta-aviões Gerald Ford está a caminho, estão chegando, se não me engano, amanhã, né? Amanhã ou depois de amanhã. Eles demoraram uma semana para chegar. Não temos data quando ele está chegando, mas seria entre amanhã e depois de amanhã, para ele se colocar exatamente em operação, né? E o Pentágono divulgou também imagens do porta-aviões Gerald Ford em plena operação aqui com os marinheiros, né, fazendo os jatos decolarem e tal, né, reforçando sua presença militar no Caribe. Que a gente vê que os operadores de voo conseguem receber jatos bem com uma velocidade incrível, que eles são guinchados por um cabo, são freados por um cabo de aço muito forte que é possível, não, tranca o avião, trava o avião, né? E aqui quando ele está, os aviões subindo, então é muito bacana isso, quando ele está, né, tá perto ali de lançar. Também a gente vê que a China inaugurou um navio porta-aviões com tecnologia de catapulta superior ao que existia atualmente. Então a China está também se destacando aí
criação de navios, né? Superior, diz que é até superior ao sistema americano. Eu não acredito, mas assim fala a notícia. Mas vamos ver o preço de tudo isso, né? Um panorama geral dos custos militares e operacionais. Uma GEO-RRA é um empreendimento de custo colossal, medido não apenas em vidas, mas em trilhões de dólares que desviam recursos vitais de outras áreas. De modo geral, o orçamento necessário para manter um conflito militar ativo envolve gastos de três naturezas: a manutenção da operação, a utilização de equipamento de alto valor e as despesas logísticas prolongadas. É o custo diário de um conflito. Os custos diretos podem somar centenas ou até mais de $1 bilhão por dia. Veja só, pode chegar a $1 bilhão por dia, dependendo da intensidade do conflito e do poder econômico dos países envolvidos. E essa estimativa diária engloba salários, manutenção de tropas, pagamento do pessoal em zonas de combate e apoio, consumo de munição, o custo dos foguetes, projéteis, que é imenso, né? Por exemplo, um único foguete de alta tecnologia pode custar milhões de dólares por unidade. Também o transporte de combustível, água, alimentos e peças de reposição para as frentes de batalha. Então, a manutenção de equipamentos navais de alto valor. Manter um grupo de força-tarefa naval como esse grupo do porta-aviões em uma zona de conflito por um longo período é um dos maiores drenos financeiros para esse país de origem, né? Então, o custo para construir um porta-aviões moderno ultrapassa facilmente os 13 bilhões de dólares. E a manutenção anual da frota é a manutenção de um grupo completo, com destroyers, submarinos e os aéreos, em desdobramento que pode chegar a centenas de milhões de dólares por ano, apenas em custos de pessoal e operação básica. Então veja só como isso de fato é uma coisa que assusta um pouco, né? Como é que a gente pode, eu vou colocar porque está uma imagem em cima, como é que a gente pode calcular o preço de um conflito tão grande, com números tão gigantes assim, né? Então a gente vê que isso está acontecendo ali e está drenando o dinheiro dos Estados Unidos. Eles não fariam algo tão potente assim se não houvesse um interesse maior, né? Então, em uma zona de conflito, o risco de perda e desgaste do equipamento aumenta, forçando gastos adicionais com reparos, substituições, elevando o custo operacional para milhões de dólares a cada dia de combate, né? E o impacto trilionário em uma escala maior são os gastos militares globais, que atingiram já níveis recordes. Recentemente, os gastos totais em defesa e armamentos no mundo ficaram na casa de 2,4 trilhões de dólares por ano, né? Então, os conflitos de grande escala ao longo da história demonstraram que o custo total de um conflito se eleva rapidamente para trilhões de dólares, como o que ocorreu nos maiores conflitos dos últimos séculos. Esse valor colossal não reflete apenas os gastos, mas também os indiretos, como o tratamento de veteranos, pagamento de juros sobre a dívida e a reconstrução de infraestrutura destruídas, que continuam a onerar a economia por décadas ao fim dos combates. Então, nós estamos falando de milhões e milhões de dólares que são queimados diariamente ali com os aviões, com o combustível, e é uma montanha de dinheiro que é drenada para esse conflito, né? Então é uma fortuna para posicionar, uma fortuna mesmo deixar esses navios sendo alimentados ali pelos Estados Unidos dessa maneira. E maior ainda acontece o gasto quando há uma aeronave abatida. Se alguma aeronave é abatida, o custo ainda vai mais longe ainda. Os custos de combustíveis para operação militares e logísticas variam acentuadamente, mas podem ser resumidos em duas categorias: aviação e navegação, né? E o litro do jet fuel, que é o dos jatos no Brasil, flutua em torno de 8 a 10 reais o litro do jet fuel, combustível para jato, né? Que é bastante, cara, eles consomem aquilo assim como água, né? E para aeronaves menores, o preço do litro pode ser ainda mais elevado, situando-se entre 10 a 15 reais. O preço do jet fuel é frequentemente cotado por galão, onde o valor passa de 7 dólares por galão, né? Então, para exemplificar o impacto, um avião comercial de porte médio precisa de dezenas de milhares de litros para encher o tanque, elevando o custo de um único reabastecimento a centenas de milhares de dólares. E para o setor naval ainda pode variar, eu não vou ler todo o texto, mas assim, para navios grandes, o volume necessário é reabastecimento que pode atingir milhares de toneladas de combustível, levando o custo total para milhões de dólares por embarcação, né?
inclusive navios cargueiros e grande parte da frota do conflito, né, o combustível mais comum é o óleo combustível marítimo, ou bunker fuel. O preço é medido em toneladas métricas, estão voláteis devido à flutuação do petróleo. E num cenário geral, o preço de uma tonelada métrica situa-se na faixa de até $1.200 por tonelada métrica, né? Então, o único reabastecimento pode atingir milhares de toneladas, milhões de dólares para a aviação. Esse aqui é o jet fuel, que vai nos tanques dos aviões, né? O jet fuel, que é o que corre na veia dos caças, que custa uma fortuna também. E aqui o único porta-aviões da classe Nimitz, né, tem uma capacidade de alimentar 90 aeronaves e uma força propulsora gigante, né, gigante. Então a gente vê que isso está, de certa maneira, deixando grandes questionamentos ali na questão aqui da VZ, né? Grandes questionamentos. Os Estados Unidos estaria enrolando essa situação e postergando, levando com a barriga, gastando assim fortunas por dia, com toda essa frota gigante ali, todos os seus submarinos, operações. O que ele tanto teme ali? O que ele quer? Será que ele quer só também tirar o MAD, depor o governo? Isso é uma das coisas, mas o objetivo mais claro que eles disseram é que eles querem acabar com o narcopó ali da região, né? Acabar com todas as gangues, todas as túneis, todas as cavernas que eles têm subtração de menores e outras coisas ali nessa região da Venezuela. Então, nós esperamos que com esse poderio bélico gigante, ele não só faça coisas paliativas, mas também ele varra a América do Sul de toda a doutrina comuna que existe, né? A América do Sul seja livre dessa doutrina vermelha, do MAD, da Colômbia, também do Gustavo Petro e também da Nicarágua e outros que se ligam à canhota. E a gente espera que isso, de certo momento, venha a acontecer de maneira com o mínimo de baixas possíveis, com o mínimo de perdas possíveis, mas a questão é que, né, as coisas não estão muito claras quanto tempo vai ficar essa frota aí, né? Mas com certeza eles vão fazer a limpeza do país da VZ, depois da Colômbia, né? E depois de toda a América Latina, descendo e acabando também inclusive no Brasil. Então nós já estamos diante de uma intervenção branca americana ali que vai trazer, né, a libertação da América Latina dos regimes vermelhos. E a operação que eles vão fazer é algo muito grande, né? Teoricamente é uma operação assim gigante que pode demorar ainda alguns meses, né? Não temos a possibilidade de isso terminar em poucas semanas. Isso poderá se estender por mais tempo, até que toda a América do Sul, todo o foro de SP, todas as Farc, todas essas organizações do mal da Colômbia, todas elas sejam eliminadas totalmente. Por isso que eles estão com essa frota ali tão grande. Porque esse é o motor, é o sustento dos regimes narco-vermelhos que ali se encontram, né? Então, meus queridos, eu vou deixando meu abraço carinhoso, peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, né? Tenham um excelente dia, como a gente sabe, né? Tudo dando certo e... A luz venceu, grande abraço, compartilhe!